Bom, e hoje aqui no canal, né, eu tô a fim de falar sobre uma das minhas histórias favoritas do Batman, né, que é Batman Asilo Arkham, uma série a casa, série o mundo. É uma história que foi escrita pelo Grant Morrison e desenhada pelo Dave McKean no ano de 1979. E um resumo bem breve, basicamente os internos do asilo, né, tomaram o asilo Arkham e eles estão exigindo a presença do Batman. E enquanto isso, a história vai intercalando entre a história de origem do asilo e do criador, que no caso é o Amadeus Arkham. Então, tipo, a gente vai ter duas histórias acontecendo em paralelo, alternando entre o passado e o presente. Então, eu acho que é isso, né? Eu vou contar um pouco da história depois da vinheta. Bom, aqui está a HQ, né? Batman Asilo Arkham, uma série a casa e um série o mundo. Essa daqui é a versão de 2003 da Panini, né? Em capa cartão. Vamos dar uma olhada aqui. Então, aqui tem algumas informações. Texto de Grant Morrison, arte de Dave McKean. Aqui, né? Letras, tradução e adaptação, editor. Aqui o título, né? Asilo Arkham. Aqui tem algumas imagens e texto. E aqui, né, o título completo. Asilo Arkham, uma série a casa e um série o mundo. Design de Dave McKean, Batman criado por Bob Kane. Faltou o Bill Finger aqui também. Aqui a gente tem um texto, né, de Alice no País das Maravilhas, porque para quem não sabe, essa HQ o Grant Morrison utilizou muito de uma inspiração de Alice no País das Maravilhas. Então aqui está o título, ó. No caso está escrito aqui: mas eu não quero encontrar gente louca, observou Alice. Você não pode evitar isso, replicou o gato. Todos nós aqui somos loucos. Eu sou louco, você é louca. Como sabe que eu sou louca? Indagou Alice. Deve ser, disse o gato. Ou não teria vindo aqui. Entra aqui, né? Lewis Carroll. Alice no País das Maravilhas. Aqui já é onde começa a história de fato, né? A gente vê o Amadeus Arkham indo levar a comida pra mãe, né, na cama, onde a Mary sofre de esquizofrenia. Aqui algumas que a história vai passando. Como eu disse, aqui já mostra o presente. A história vai intercalando entre o passado e o presente. Aqui o Batman atendendo um pedido do comissário Gordon, né? Onde o mesmo fala que tá tendo um motim no asilo. Inclusive, esse design do Batman aqui é um dos meus favoritos, pô. Esse design meio criatura da noite é muito bom. Aí aqui a gente vai ter como é que se diz? Enfim, falas para cada personagem, né? Tipo personalizado. Por exemplo, o Batman vai ter os balões pretos e o Coringa vai ter essas falas dele meio soltas em vermelho, justamente para dar um tom mais assim maluco para a história. E aqui vai passando. Aqui
Coringa tinha meio que, entre aspas, matado, né? Uma das reféns. Aí Batman, vendo isso, ele vai adentrar lá. E aqui já cortou pro Amadeus Arkham. Aqui onde ele fala que o enterro da mãe dele, que foi em 1920, que ele já tá voltando pra casa, onde ele mesmo tem vontade de transformar num hospital psiquiátrico. E aqui tem o Mad Dog, que é o Martin Hawkins, o assassino que quando assassinava as vítimas dele, destruía os órgãos genitais. Aqui uma imagem do Amadeus Arkham com a família. E aqui já cortou novamente pro presente. Essa imagem é muito boa, tanto que na edição definitiva é a capa da HQ. E a gente tem o Coringa, que, diga-se de passagem, é o melhor visual do personagem. Vamos ser honestos aqui, né? Acho que de longe, no geral, a HQ tem uma arte muito boa. Acho que de longe é a melhor arte da HQ do Batman. O Dave McKean realmente, fez um trabalho com excelência aqui. Tanto que o mesmo, não é chegado muito em desenhar HQ de super-herói. Mas aqui ele tirou de letra de fato. Aqui ó, a refém que ele tinha supostamente matado. Mas o mesmo fala aqui, ó, 1º de abril. Inclusive a HQ se passa no 1º de abril. Aqui, o Coringa meio que nessa história, ele vai ser o guia do Batman pelo asilo. No geral. Lembra um pouco até a Divina Comédia, né? Assim, entre aspas. Ele mais se inspira mais em Alice nos Países das Maravilhas. Mas lembra um pouco até a Divina Comédia. Em algumas coisinhas só. Aqui a Doutora Ruth Adams e o Cavendish, que vai ser importante lá pro final da HQ. E o Duas Caras, que inclusive onde a própria Doutora Ruth Adams meio que fez tava tratando dele, e onde a mesma meio que fez agora o Duas Caras ter várias escolhas. Ela retirou a moeda, onde a escolha onde ele tinha 2 escolhas. Ela trocou a moeda por um dado e agora ele tinha 6. E agora ele meio que tá usando cartas de tarô, que deu 76 opções a ele. Só que agora o próprio Harvey não sabe, como ele tem 76 opções, ele não consegue nem se decidir ir ou não ao banheiro. Aqui o Coringa vai fazendo o teste de Rorschach com o Batman, onde o mesmo pergunta o que ele tá vendo. O Batman fala que na mente do Batman ele vê um morcego, só que na real ele não quer falar o que vê, ele fala que não vê nada. E aqui a gente corta novamente pro passado. A gente tem até umas referências à religião, né? E como tá aqui, ó, o grande dragão foi banido, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que seduz todo mundo. Assim como o arcanjo subjugou o antigo dragão, eu verterei essa casa à minha vontade. Ou seja, ele tá basicamente, né, dizendo que vai transformar a antiga residência, que, né, só aconteceu coisas ruins, né, em uma coisa boa. Pelo menos essa era a ideia. Aqui novamente a gente vai pro presente.
onde aqui a gente vai ter meio que uma conversa do Batman com esse cara aqui. Eles vão estar discutindo. Basicamente eles vão fazendo um jogo de palavras, tipo, aqui ele fala mãe. Aqui ele fala mão. Batman revólver. Arma. Pai. Pai. Morte. Fim. E aqui o Batman ele pede pra parar. E aqui é um momento que o Amadeu ele tinha ido pra Europa, uma viagem a trabalho. E aqui é basicamente o momento que o Mad Dog fugiu da cadeia, onde o mesmo meio que dá de ombros, tipo, não se importa, e só fala que ele é altamente perigoso, que é pra manter uma certa atenção em cima dele. Mas ele dá de ombros de fato, tipo, não liga. Aqui mais umas coisas, né? Aqui basicamente é o momento que o Coringa fala pro Batman correr e vão começar a caçarem ele no asilo. E aqui um dos momentos do Batman lembrando dos pais, né? O assassinato deles. O momento que ele se corta com um caco de vidro. Aqui já é o passado novamente. A esposa do Amadeus morta e a filha dele que foi decapitada e colocada a cabeça na casinha de bonecas. Basicamente aqui é o declínio do Amadeus. Aqui um dos vilões do Batman. Eu não vou me recordar agora quem é, infelizmente. Aqui o cara de barro, o espantalho, o chapeleiro louco. E aqui mostrando novamente o passado, dessa vez o Amadeus fritando o Mad Dog. Aqui ele já aqui o Amadeus já enlouqueceu, tá? Tipo, ele já tá ouvindo coisas, gargalhadas pelo corredor do asilo. Aqui o Max Zeus, o vilão do Batman também. Aqui cortando novamente para Amadeus Arkham. Aqui é um dos melhores momentos da história, que é o confronto do Batman com o Crocodilo. Uma luta muito boa. Inclusive, ó, o mesmo estátua de anjo que apareceu algumas páginas atrás. Bacana. Essa arte é linda, cara, pra isso. E aqui a gente tem a revelação, né? Quem fez esse motim na real não foi tipo nenhum dos vilões. Foi simplesmente o Cavendish. Onde o mesmo fala que tudo que acontece. O mesmo ele leu o diário do Amadeus Arkham. E onde o mesmo acredita que isso tudo é culpa do Batman. Tanto que ele pede pro Batman ler o diário. Aqui a gente tem o Amadeus falando de uma suposta sombra de morcego que atormentava a mãe dele e agora está atormentando ele. No geral, e aqui a gente tem mais as imagens dele. E aqui ele fala, o Cavendish:
e quem alimenta o Arkham, a fome do asilo, é o próprio Batman. Mas o mesmo discorda, fala que não, ele não alimenta o desejo doentio do asilo, pois ele não... Aí aqui a gente tem o Amadeus escrevendo no chão do asilo com as próprias unhas, e no final ele sendo encontrado internado no próprio hospício. E aqui a gente tem arroteadas basicamente dando fim no Cavendish, cortando a garganta dele com a navalha. E aqui a gente tem o Batman pegando novamente a moeda do Duas Caras, onde a mesma fala que tipo, você vai desfazer todo o meu trabalho. Inclusive tem uma frase aqui que o Batman solta que é muito boa. Você vai focar. Arkham tinha razão, às vezes só a loucura que nos faz ser aquilo que somos. Mostrando que o Batman talvez seja tão louco quanto os próprios vilões dele, né? Aqui a gente tem ele pegando o machado e arrebentando a porta. Chegar até lá. E aqui a gente tem novamente ele entregando a moeda pro Harvey e mandando ele decidir se ele sai do asilo ou eles vão matar ele. E aqui a gente tem ele jogando a moeda. No final ele está livre. E aqui a gente tem o Batman sendo acompanhado pelo Coringa, onde o mesmo fala que caso ele queira voltar, o asilo tem sempre um lugarzinho pra ele esperando por ele. E no final a gente tem aqui o Harvey destruindo as cartas de tarô. No geral, a história é isso. A gente tem algumas coisas aqui, né, extras. Tem o Batman, Coringa, Duas Caras, Chapeleiro Louco, Doutor Destino, que eu creio que seja aquele vilão que apareceu ali, que ele tem uma doença que quando toca essa doença passa para os outros. No geral é isso. A HQ é essa. Asilo Arkham, uma série a casa em um sério mundo, de longe uma das melhores HQs do Batman. Acho que perdendo somente assim para ano 1, mas talvez não, viu? Eu acho que em questão de roteiro, eu acho que ano 1 é mais fácil até que compreender um pouco. Asilo Arkham até, acho que às vezes eles tem algumas coisas que não dá pra entender, sabe? Mas no geral é uma boa história. A arte também é muito boa. O Dave McKean realmente teve um trabalho, como eu disse, excepcional nessa HQ, onde o mesmo tipo não é acostumado a desenhar na história de super-heróis. E essa HQ ela foi muito importante, principalmente para isso daqui, ó, para esse jogo que tá aqui atrás, né? Batman Arkham Asylum. Ele teve algumas bases, o jogo teve algumas bases da HQ para se inspirar e criar isso aqui. Inclusive é um dos meus jogos favoritos do Batman, diga-se de passagem. Então acho que é isso. Se você gostou aí, né, deixar o joinha aí. E é isso. Valeu.